Olá, eu sou a Cris e eu estou aqui para mais uma aula sobre Espiritismo. Quero pedir perdão porque na aula passada eu tive um lapso de memória. O terceiro livro da série André Luiz é Missionários da Luz, tá? Na aula passada eu falei que quando nós perdemos o corpo físico pelo fenômeno da morte, nós continuamos vivendo com o perispírito. E também disse que nesse perispírito ficam gravados todos os nossos atos. Então, e depois, quando nós reencarnamos, esses atos vão ser transmitidos, essas impressões, né, que ficam marcadas no perispírito, vão ser passadas para a matéria. Daí, pessoas nascerem muitas vezes com algumas imperfeições, com algumas dificuldades. Eu quero falar agora, comprovar a existência do perispírito. Quero tirar essa aula para isso. Comprovar a existência do perispírito pelas leituras da própria Bíblia, pelas mensagens do próprio Jesus. Então, vamos começar pegando Mateus capítulo 22, em que Jesus fala a seguinte parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem rei que preparou as bodas do seu filho. E enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: eis que o banquete está preparado, os meus bois e cevados abatidos, e tudo pronto. Vinde para as bodas. Mas eles se foram, sem se importarem, um para seu próprio campo, outro para o seu negócio, e o restante, agarrando os seus servos, o ultrajaram e mataram. O rei ficou irado, e enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então diz aos seus servos: as bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, às saídas das estradas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos quantos encontraram, tanto bons quanto maus, e as bodas se encheram de convivas. O rei, entrando para contemplar os convivas, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe: companheiro, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele se calou. Então o rei disse aos servidores: depois de amarrar os seus pés e suas mãos, lançai-o para fora nas trevas exteriores. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Bom, por essa parábola, que é belíssima e cheia de ensinamentos, poderíamos ficar aqui falando muito tempo sobre ela, mas o nosso interesse é o perispírito. Então, o que eu vou pegar dessa parábola é o seguinte: qual é a senha para ficar nas bodas? A veste nupcial. E o que será que é essa veste nupcial? O perispírito. Como que a gente sabe que é o perispírito? Mas é muito fácil. Vamos lá para o último livro da Bíblia, o Apocalipse de João. E lá no capítulo 3 vai estar escrito o seguinte: em Sardes é uma igreja. Em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, ou seja, então a veste pode ser contaminada, como eu já disse, né? A gente pode contaminar o nosso perispírito com as nossas imperfeições. Vou ler novamente. Em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Então, quem não tem mais mácula no seu perispírito é um vencedor. As vestes, então, são passíveis de manchar-se, mas a condição para portá-las sem qualquer mácula, resplandecentes e puras, e desfrutar o direito de conviver com o Divino Mestre, é ser um vencedor de suas próprias imperfeições. Então, da mesma forma que nós maculamos o perispírito com os nossos erros, nós também podemos purificá-lo, vencendo as nossas imperfeições. Isso no capítulo 3. Mas, se a gente for mais para frente, nesse mesmo livro, Apocalipse, no capítulo 7, ele vai dizer o seguinte:
visualizamos uma imensa multidão vestida de branco, proveniente de todas as nações, cantando um cântico de glória diante do trono de Deus. Um dos anciãos ali presentes tomou a palavra perguntando: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Responde-lhe João Evangelista: meu Senhor, tu o sabes. Ele então acrescenta: são estes que vieram da grande tribulação. Nós estamos vindo, né, de uma grande tribulação. Já passamos por um planeta primitivo, agora estamos num planeta de provas e expiações, está terminando esse ciclo, né, que a gente vai adentrar um mundo aí de regeneração, mas, ou seja, nós já passamos por muitas tribulações, já passamos por muitas provas, por muitas expiações, já passamos por muitas coisas. Então ele diz: são estes que vieram da grande tribulação lavar as suas vestiduras. Durante todo esse período de tribulação, conseguiram vencer as suas imperfeições, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, ou seja, seguiram os ensinamentos de Jesus. Razão, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no teu santuário. Portanto, nós podemos manchar o nosso perispírito, mas também podemos purificá-lo. O bem que fazemos hoje vence o mal que fizemos ontem. O amor, ele vence a multidão dos pecados. Então, quem já fez o mal, que somos todos nós, não vamos fazer com que esse passado de erro seja uma pedra no nosso caminho, atravancando a nossa marcha. Não. Pelo contrário, vamos levantar, empurrar essa pedra aí do lado da estrada e continuar o nosso caminhar, vencendo as tribulações, vencendo as nossas imperfeições, fazendo boas ações, a partir de agora, para ir purificando o nosso perispírito. Não vamos mais perder tempo. Vamos começar a fazer essa reforma íntima. Vamos começar a nos melhorar, né? Mas vamos para frente. Lá agora no capítulo 19, olha o que ele vai dizer. Foi dado à esposa do Cordeiro vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Esposa do Cordeiro são os cristãos. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Santos são aqueles que venceram as imperfeições todas, né? Seguiram os ensinamentos de Jesus. Bom, então, eu gosto muito de pegar essas passagens da Bíblia, do Evangelho, para a gente ir confirmando todas as coisas que a doutrina vai nos falando. A gente não pode ir aceitando as coisas sem raciocínio. A própria doutrina espírita diz que nós temos que ter uma fé raciocinada. Não podemos acreditar em dogmas, temos que entender as coisas. Então, quando nós falamos do perispírito, Jesus já tinha falado, já era conhecimento de todo aquele povo. João, no Apocalipse, também disse a respeito das vestiduras brancas, das vestes nupciais. E agora, para fechar com chave de ouro, para comprovar mesmo que esta veste nupcial é o perispírito e que esse perispírito pode mesmo ser maculado ou purificado de acordo com com os nossos atos, e infelizmente, vou dizer uma coisa, também com os nossos pensamentos, e aí a coisa fica um pouco mais difícil, né? Mas vamos saber que os nossos pensamentos também podem macular o perispírito ou purificá-lo. Então vamos começar, né, a trabalhar a nossa mente para também purificar os nossos pensamentos, direcionar os nossos pensamentos apenas para o bem, né? Mas então, vamos lá, Emmanuel, fechando com chave de ouro, essa questão, para não deixar dúvidas, está no livro Roteiro, Emmanuel escrevendo através do Chico Xavier. Capítulo 6, título, perispírito, portanto não deixa dúvida, ele está falando sobre o perispírito. Lá no final do capítulo, ele vai dizer o seguinte: o perispírito, quanto à forma somática, obedece a leis de gravidade no plano a que se afina. Olha só, nossos impulsos
emoções, paixões e virtudes nele se expressam fielmente. Ou seja, tudo o que se faz fica gravado no perispírito, tanto o bem quanto o mal. Fielmente, nada passa despercebido. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças. Por que nós ficamos nas esferas da luta carnal? Porque depois que nós vencermos todas as nossas imperfeições, que purificarmos por completo o nosso perispírito, não vamos ter mais necessidade da reencarnação. Então eu vou ler novamente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, olha, a nossa veste nupcial. Ele usa essas palavras, Emmanuel, para o banquete do serviço divino. Gente, então, não deixa mesmo dúvidas, e essa aula foi para provar isto. E essa semana, na verdade ontem, a minha netinha ligou aqui pra gente e ela fez a seguinte pergunta, né? Ela queria saber o fenômeno da morte. E falando com ela, eu tentei achar alguma coisa assim para que ela pudesse visualizar, né? De uma forma assim concreta, para ela poder entender. Aí eu falei para ela que a morte era como uma cigarrinha, né? A cigarra nós sabemos, é porque nós temos o nosso esqueleto interno, portanto a gente cresce, o esqueleto cresce junto, tá tudo certo. Mas a cigarra, o esqueleto dela é externo. Então ela cresce, mas o esqueleto não deixa ela crescer mais. Então ela rompe esse esqueleto e sai. Vou pôr aí a foto para vocês verem. Então veja bem, é claro que é só uma analogia, pelo amor de Deus, mas olha só, no fenômeno da morte, olha aí, a cigarra saindo da casquinha, ela sai com o formato da casquinha. Percebem? Ó, a cigarra saindo com o formato mesmo que ela tinha com a casquinha, e a casquinha o formato mesmo. Então, que analogia que a gente faz aí? A casquinha é o corpo físico que morreu, vai ser enterrado, e a cigarra, ela tá viva. Pensando em nós quando saímos do corpo físico, o corpo físico imediatamente morre, mas nós saímos vivos com o espírito e o perispírito. No caso da cigarra, todo mundo vê, né? Mas eu só fiz uma comparação. No nosso caso, quando a gente sai do corpo físico, ninguém mais nos vê, a não ser os videntes. E parece que a minha neta entendeu, então... para quem ainda não entendeu muito bem, não conseguiu ainda visualizar muito bem, eu acho que esse exemplo, nossa, ficou perfeito, né? O fenômeno da morte é exatamente isso. A gente saindo do corpo físico, o corpo físico ficando inerte, morto, mas nós vivendo, continuando vivendo, continuando vivos com o espírito e o perispírito, tá? E agora comprovando que esse perispírito fica marcado. E aí também nós entendemos o porquê na hora da reencarnação nascermos com algumas deficiências, com alguns probleminhas, porque o perispírito ficou manchado e ele passa todas essas impressões para a matéria. Então é mais uma explicação também. Nós vamos falar isso quando formos falar de karma, não se preocupem, e de reencarnação também, mas só para já ir adiantando, tá? Achei bacana essas passagens porque realmente não deixa dúvida. Olha um poema aí, Perispírito. E vendo o rei um convidado que não portava veste nupcial, ordenou que fosse atado e lançado fora da festa das bodas. O perispírito é fecunda messe que reproduz a tua semeadura. O mal lhe tisna a tênue tessitura, o bem o alveja e ele resplandece. Mantém, portanto, irmão, a vestidura fluida e sidérea que de luz se tece, pura qual lírio e santa como a prece, a refletir o Cristo em sua alvura. O corpo físico é fugaz pousada, o perispírito é real morada, o teu castelo etéreo e verdadeiro. Faze-o fulgir, pois, como estrela guia,
e adentrarás vitorioso um dia no Festival das Bodas do Cordeiro. Achei lindo, mas esse poema eu peguei há muito tempo, cortei, não sei de onde, não marquei de quem é, infelizmente, mas é tão lindo que eu coloquei aqui. Somente por curiosidade, que nós vamos falar isso mais para frente, o perispírito ele é expansível, então ele sai um pouco do corpo físico, e essa energia que vai além do corpo físico e fica aqui em volta de nós é o que nós chamamos de aura. Outra curiosidade, nós vamos ter uma aula também só para isso, é que no perispírito nós temos centros de força, que são chamados de chakras. Também vamos ver sobre isso, que são centros de força importantíssimos, né, que nós vamos estudar sobre isso. Outra coisa também que eu falei, vou adiantar um pouquinho, é que quando nós morremos, né, nós continuamos com o aspecto da última encarnação, mas eu disse que nós podemos modificar essa forma. Isso se faz pelo poder do pensamento. Também já estou adiantando um pouquinho isso. A gente não tem noção da força que tem o nosso pensamento. Nosso pensamento pode nos curar e pode nos matar também. Então, é muito importante estudarmos depois sobre isso, tá? E agora eu vou ler uma reflexão, para a reflexão, né? Uma mensagem do Chico, que diz assim: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento, possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraístes com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada de vivência. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme a tua meta. Busque o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Gente, tudo está em nossas mãos. O nosso futuro está dependendo daquilo que estamos fazendo hoje, agora. Apesar de já termos maculado o nosso perispírito, não vamos deixar com que o peso do passado, o peso do erro se torne uma pedra no meio do nosso caminho, em que a gente senta em cima da pedra e fica lamuriando. Não tem que se lamuriar pelo que já passou. Põe a pedra ali na margem do caminho, segue adiante, fazendo bem, se melhorando, vencendo as imperfeições, fazendo todo o esforço necessário para sermos melhor amanhã do que somos hoje. Olha, gente, nós temos que voltar para a pátria espiritual no dia que perdermos o nosso corpo físico, melhores do que quando nós chegamos aqui. Porque foi para isso que nós chegamos aqui. Foi para isso que nós estamos, é para isso que nós estamos encarnados, para nós irmos vencendo as nossas imperfeições, indo purificando o nosso perispírito, para se transformar numa veste nupcial resplandecente, luminosa. Deixar de lado essa opacidade do nosso perispírito por tantos erros que cometemos. Mas não vamos ficar nos lamuriando, não vamos ficar reclamando, nem se revoltando, muito pelo contrário. Temos que entender que tudo que nos acontece é de acordo com os nossos atos. E se nós estamos passando por dificuldades, essas dificuldades estão aí para serem superadas. E Jesus nunca dá o fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Isso é certeza absoluta. Nós temos condições de dar a volta por cima de tudo que nos acontece. Coloquemos o nosso pensamento
à nossa disposição. Façamos com que o nosso pensamento modifique as nossas células, modifique aquilo que nós temos que modificar. Arregaçamos as mangas, vamos à luta, vamos nos melhorar, para isso que nós estamos aqui. Chico Xavier diz que o maior desgosto que um espírito tem depois que se encontra lá, no lado de lá, que ele toma consciência de que desencarnou, é lamentar o tempo perdido. Meu Deus, uma encarnação inteira perdida. Não aproveitei as oportunidades. Então, vamos aproveitar. Repito, não importa o que nós já fizemos até agora. O que importa é agora, daqui para a frente. Não se lamente dos erros. Não se lamente, não fique se culpando. Aprenda com eles e não faça mais. E faça atos bons, porque os atos bons limpam o nosso perispírito. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que todos estejam bem. Desejo a paz para todos nós. Desejo a cura para todos nós. Desejo o amor em todos nós. Até quarta, se Deus quiser.